Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Maria Santíssima, pedindo ajuda do nosso anjo da guarda, que eles nos auxiliem para os estudos desta noite, que vão abrindo a nossa mente, para que possamos compreender o ensinamento que for trazido nessas leituras. E eu vou fazer um Pai Nosso diferente. Nosso Pai, que estás em toda a parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitais que venhamos a cair sobre os golpes das tentações de nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emmanuel. Que assim seja. Que assim seja. Oi, Evarista. Então, a gente parou na função sustentadora. Para quem tem o livro, página 80. Beleza. Eu vou ler esses 2 slides que tem disponíveis aqui. Depois, se vocês acharem que a gente precisa complementar com alguma parte do livro, a gente lê também, tá? Tá bom. Função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulativamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Aí ele tem uma observação. Importante aprofundar a leitura da obra, a pesquisa de neurobiólogos sobre neurônios e células-tronco. Na verdade, era o que eu ia sugerir, se eu não estou enganada. Que é essa parte maior que tem aqui na 17, no livro. Tem sido metida até aqui que os neurônios... Eu acho que eu vou fazer a leitura dessa parte, de toda ela aqui do livro, para complementar o slide. O que vocês acham? Ela é curtinha, pode ser? Eu acho que sim. Função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta durante o tempo necessário. Matriz estrutural destinada à organização e sustentação do edifício biológico na reencarnação, o perispírito, como assinala Delane, eu acho que é o nome, Delane, né? Surge, graças à sua perenidade, como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposição e recomposições químicas, ininterruptas na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases, em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade, sendo certo que a função pertence ao conjunto e não às unidades que a compõem, e que esta se subordina a uma, ordem que não se altera apesar dos sucessivos afluxos dos elementos novos. A ação sustentadora ou conservadora do perispírito surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação celular. Sabido é que todas as André, células... Oi? Só me situe onde é que você está lendo isso aí que eu não encontrei. No 81 do livro.
Mas é a nota de rodapé ou é o texto que você está lendo? É o texto, a segunda parte ali, matriz, e agora a terceira, ação. Ah, tá. Tá? Obrigado, desculpe. Imagina, ação sustentadora ou conservadora do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo da renovação celular. Sabido é que todas as células físicas são substituídas a cada ciclo de 7 a 8 anos, sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa ainda os seus traços fisionômicos. Interessante essa parte, né? Saber que o corpo leva de 7 a 8 anos para se renovar. Troca totalmente. Totalmente. Totalmente, todas as células. E não altera nada, né? Estou trocando as células da minha mão, mas eu não noto alterações na minha mão. Sim. Né? Isso é feito o processo até o final da vida, de 7 a 8 anos. É a cada. Me corrija, Marina ou Luiz, é a cada 7 ou 8 anos, né? Durante toda a sua vida? É assim, ó. As células morrem e se regeneram a todo tempo no nosso corpo. Isso é uma média que a cada 7, 8 anos ela se completa um ciclo onde que todas as células do corpo elas se regeneraram. Não que necessariamente elas têm 7 anos de vida. Exceto, até então, seriam as células nervosas, que elas não têm essa função regeneradora. Mas já está sendo contestado, como vai ter na nota de rodapé ali agora. Oi, Silvia. Oiê, tudo bem? Eu vou ler essa nota de rodapé, que, como o Luiz comentou, eles falam a respeito dos neurônios, que tinha essa ideia de que eles não se renovam. Isso, né, Luiz? A princípio, as células nervosas, elas não se renovam, tanto que quando elas são lesionadas, elas não podem ser reconstituídas, né? E essa primeira explanação que o texto faz, traz, como nos outros textos, a parte científica, né? Então, essa trama sustentadora que existe entre as células, entre os sistemas no nosso corpo, que é o perispírito que faz essa sustentação, essa ligação, que é que ele está tentando explicar. E daí, essa parte aí que a Diana vai ler agora do rodapé, ele fala sobre as células nervosas, como já está acendendo uma nova luz nessa parte. Tá. Esse estudo é de 97, isso, né? Isso, não. Esse estudo é de 99. 99, isso, está na outra página. Então, ali no item 17, na nota de rodapé, se vocês quiserem acompanhar. Tem-se admitido até aqui que os neurônios, não se reproduzindo, não podem também ser substituídos, representando, assim, uma exceção ao princípio geral da renovação celular periódica. Em 1988, os neurobiólogos Fred Gage, da Universidade da Califórnia, e Peter Eriksson, do Instituto Universitário de Gotemburgo, Suécia, descobriram a presença de neurônios novos na região límbica, especificamente no hipocampo, estrutura ligada ao processo da memória. Aí ele já cita que tem um capítulo mais à frente que fala do perispírito e da memória. Constatou-se a seguir que neurônios novos surgem da divisão de um outro tipo de célula, as células-tronco, que, sob certos comandos químicos, passariam logo após o processo de divisão a se especializar, transformando-se em células nervosas. Recentemente, em 1999, o cientista mexicano Arturo Álvarez Buila, da Universidade de Rockefeller, de Nova York, pesquisando a zona subventricular, teria descoberto que essas células-tronco são os conhecidos astrócitos, que envolvem os neurônios. Trata-se de um dado revolucionário, indicando um potencial praticamente ilimitado de regeneração do cérebro. Para um total aproximado de 10 bilhões de neurônios, existiriam cerca de 100 bilhões de astrócitos. As pesquisas evoluem e, segundo o agora anunciado pelo pesquisador russo Valery Kakikov, da Universidade do Tennessee,
Já se consegue cultivar em laboratório células-tronco, retiradas do cérebro de pacientes em estado grave, buscando-se, com o auxílio de certas substâncias, como fatores de crescimento, chegar à geração de novas células-tronco e depois neurônios. Amplia-se, assim, significativamente as possibilidades de tratamento de doenças graves, que afetam o sistema nervoso, principalmente depois que o tcheco Inek Viterli, também da Universidade de Rockefeller, demonstrou que neurônios imaturos, injetados em cobaias com danos cerebrais, migravam, guiados automaticamente por sinais químicos, para os locais onde era necessário, servindo assim ao reabastecimento das conexões perdidas. Esses dados comprovam, mais uma vez, o papel fundamental dessa extraordinária malha magnética, que é o perispírito, já desde suas mais primitivas protoformas na dimensão animal, sustentando e reorganizando continuamente o edifício celular, através de um número incontável de substâncias químicas, que, sob o comando mental e de acordo com suas características evolutivas, produz e aciona. Nossa. Luiz, aqui onde fala sobre astrócitos, que ele comenta, são os conhecidos, ele é algo que envolve as células-tronco? Isso? Os astrócitos, eles envolvem a célula nervosa, até onde eu sei. E, na verdade, esses estudos aqui, eles se relacionam à célula-tronco, né? Então, o que é o que da questão aqui nessa parte dessa matéria? É que a célula-tronco, ela se migra, por exemplo, ali onde que tinha a lesão, e ela regenera a célula lesionada. Ou seja, eles não, eles, aqui eles falam por ligações químicas e elétricas, enfim, mas como que acontece isso? Como que ela sabe que célula que é? Entende? Então é essa parte que é ligado ao perispírito, que no caso a gente tem o conhecimento dos irmãos do mundo espiritual, que é a função do perispírito que faz essa ligação. E que, no caso, a ciência dos homens está chegando, né, aos poucos nessas conclusões. Eu até hoje estava escutando uma palestra do Rossandro, onde que ele fala que quando os cientistas conseguirem provar a existência de Deus, eles vão ser muito mais fervorosos do que nós, religiosos, para defender Deus, né? Porque até então é tudo o diz que são suposições, né, não se tem uma coisa palpável disso tudo, é tudo ligações, suposições, a gente falando dos comportamentos, né, no outro estudo ali, são coisas que não têm explicação científica ainda, né, não tem ligação nenhuma. Baseado nisso que o Luiz está falando, é porque os cientistas, eles têm a comprovação através da ciência, e na doutrina espírita se fala muito disso, né, da importância desse caminhar junto hoje, a doutrina e a ciência, né, porque a doutrina traz essa informação e a ciência vai lá e confirma essa informação, né, então veja da importância de tudo isso. Luiz, mas aqui ficou uma dúvida quando você falou dos astrócitos que envolvem os neurônios. Então, esses astrócitos, eles são transformados, eles têm material que são transformados em células-tronco, que depois elas são levadas novamente nesse local de lesão, onde elas restabelecem a conexão que estava perdido. É isso, mais ou menos? Pelo que eu entendi desse texto aqui, até seria interessante achar essa matéria, que foi uma matéria super interessante, intitulada O Milagre da Multiplicação dos Neurônios. Eles associaram as células-tronco aos astrócitos. Os astrócitos já são células conhecidas que envolvem
o neurônio. Só que até então não se tinha o conhecimento que ele tinha esse efeito regenerativo. E aqui nessas pesquisas, eles começaram a notar isso aí, tanto é que eles conseguiram isolar células-tronco do tecido nervoso, né? Que eles falaram aqui por meio de algumas culturas, enfim. Então, seria mais ou menos nisso que eu entendi aqui desse texto. O que a Silvia escreveu ali? Porcaria. É uma explicação da Wikipédia do que são os astrócitos. Mas é bem genérica, eu achei assim que ela não... ela só fala do tipo da célula mesmo, né? E como que ela se divide depois em células, tecido cinzento e tecido em massa branca, né? É, Uhum. é um assunto bem técnico, essa parte aí de celular, né? Sistema nervoso. É muito complexo, né, para a gente entrar no mérito de conseguir esclarecer, até a gente conseguir entender que dirá de conseguir esclarecer, né? Mas em resumo é isso aí. Em resumo é isso aí. O interessante da coisa é o seguinte, que eu sempre gosto dessas citações científicas, é assim, ó, que a ciência fica tudo na dúvida, né? É suposição. E a gente, né, tá muito adiantado e já tem a resposta. É isso aí. Eu acho legal também, Luiz, complementando o que você está falando, que a gente observa, que a Zé também acho que comentou isso, que a gente observa que o que a doutrina espírita já conseguiu esclarecer e muitas vezes já tem essa explicação, a ciência ainda fica divagando e fica tentando, às vezes, para desviar para desviar mesmo da explicação espírita, né? Eles tentam explicar de outra forma e acabam caindo, acabam sem querer mesmo caindo na explicação que a doutrina espírita convergindo para o mesmo ponto, porque não tem, é a explicação mais plausível, né? Eu acho que eu vou ler essa citação desse estudo, citação do Denis também, porque ele fala a respeito ele fala também a respeito da renovação das células. Insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É o modelo invisível, através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo a linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio das constantes modificações e da renovação dos átomos. Outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez física, mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com o equilíbrio emocional. O comprometimento psíquico, a refletir seguidamente a própria história do espírito, pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma, provocando o enfraquecimento das defesas orgânicas e o consequente desequilíbrio homeostático. Recomposta a harmonia mental, dentro das possibilidades kármicas, as forças perispíriticas de sustentação, desbloqueadas, voltam a operar, reativando a imunologia. Eu lembrei do que a gente leu ontem, no final do capítulo do último livro, a respeito disso. Porque, assim como ele mostrou esse lado onde ela pode multiplicar e corrigir alguns locais, ele também fala que pode destruir. É aqui que acontece também a destruição ou enfraquecimento das células quando a gente fica quando tem alguma doença, né? O mental afeta aqui. É nessa função sustentadora que ele vai afetar. Pelo que eu entendi.
Vocês querem comentar alguma coisa desse trecho? Eu vou finalizar ele aqui. Evidentemente, trata-se aqui de um processo extremamente complexo, a envolver não só conhecimentos ligados à fisiologia, neurofisiologia, endocrinologia, biologia molecular ou a bioquímica, mas, sobretudo, os que implicam uma compreensão maior da própria dinâmica psíquica ligada à realidade espiritual. Vamos para o capítulo Centros Vitais? Podemos Eu entendi que isso, quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Entendeu? É verdade. Só fazer um encerramento dessa parte que eu fiquei bem interessado, porque a gente sabe até então, através dos estudos da casa, que a função do perispírito, enfim, o que é o perispírito, mas essas funções que ele esmiuçou aqui, instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora, para mim foi até uma surpresa o quanto que o perispírito está envolvido em todas as funções do nosso corpo material. Eu até tinha uma noçãozinha assim, eu pensei que ele ficava um pouquinho mais resguardado ali, ele manifesta uma doençazinha aqui, alguma coisinha ali, uma expressãozinha ali, mas não, ele está em tudo, todo o sistema, toda a conexão nervosa, enfim, tudo. Então, essa parte eu gostei bastante, que me clareou bastante a ideia que eu tinha do perispírito. E expandiu bastante também a função dele, né? Eu mesma imaginava também que era só questão de remodelação, de molde do espírito em si. E se a gente for analisar, grosso modo, ele é o motor que faz funcionar o nosso corpo, né? Aqui a gente começa a entender, claro que para frente vai ser com certeza esmiuçado um pouco mais, mas a questão da aplicação dos passes energéticos, né? Quando você direciona ele para, claro que agora vai ser falado sobre centros vitais, mas até, por exemplo, numa doença onde você aplica um passe, por exemplo, no estômago, na cabeça, no coração, enfim, como o poder energético que tem o passe em função disso tudo, porque está tudo interligado, tudo sustentado ali pelo perispírito, né? Não, e como ele vem assim, né? Primeiro ele apresenta o perispírito, aí ele tem um caminhão de propriedade que você fica pensando, meu Deus. Tem lógica, é claro que tem, mas eu, assim como o Luiz e a Silvia, ele é um instrumento de ligação. Acabou. Era a minha explicação do perispírito, é o instrumento de ligação. Aí você vem entender que ele tem, daí ele vem explicando todas as propriedades, a função. Aí agora ele vai parar um pouquinho, vai para centros vitais, para depois ele continuar explicando cada função, todos, né? Tipo, ele vem pelos títulos aqui do perispírito. Daí ele vai explicar agora os centros vitais, depois ele vai explicar o duplo etérico, o corpo mental e a aura, para daí a gente ter uma base para começar. Perispírito e evolução. E vai citando até o final, né? É bem complexo, na verdade, se a gente parar para pensar, né? Tá vendo de uma forma diferente. E engraçado que ontem, nos atendimentos de mesa, na hora de desdobrar e atender, eu comecei a ter essa visão. Antes você ia meio, não sei, eu não tinha esse conhecimento aqui. E ontem foi engraçado que na hora que desdobrou, eu tinha a visão do perispírito e mostrava onde que estava, o que era, sabe? Bem diferente dos outros atendimentos que eu participei até aqui. Claro, o estudo auxilia, né? Te dá uma base para você também trabalhar de uma forma diferente, né? Eu ia comentar isso aí mesmo, Diandra. Aí você começa a entender também a questão da incorporação dos sentimentos, da sensibilidade que se cria nos atendimentos, enfim, né? Ontem, tá frio, tá calor. Sente cheiro, sente perfume, enfim, como foi comentado, né? É bem interessante. Uhum. Então, vamos para página 85, para quem está com o livro, Centros Vitais.
e eu vou ler o slide. A complexa tessitura psicossômica apresenta, ao que tudo indica, um número considerável de pontos de força, responsáveis em seu conjunto pela distribuição de energia vital e, por conseguinte, pelo equilíbrio fisiológico do organismo físico. Já antes de Cristo, os chineses, subir um pouquinho aqui, os chineses, com base no taoísmo, numa avançada concepção de criação, elaboravam uma técnica de cura com base no princípio de que a saúde depende do equilíbrio entre as forças yin e yang. Expressões de energia vital. Essa técnica, que também leva em contas teorias chinesas da anatomia e fisiologia, é conhecida no Ocidente como acupuntura. A tradição oriental, apontada por estudiosos espiritualistas no Ocidente, reporta-se a existência de centros energéticos maiores. Esses centros, denominados chakras ou chakras, no sânscrito, roda, círculo, disco e órbita, localizar-se-iam num segundo corpo, sutil, matriz do físico. São 7 os chakras citados em sânscritos. Meu Deus. Será que eu vou... É Sahasrara? Será que é o nome? Vocês estão visualizando aí na tela? Parece. Situado no alto da cabeça. Ajna, na região frontal do cérebro. Visuddhina, na região do pescoço. Anahata, sobre o coração. Manipura, na região do estômago. Svadhisthana, na altura do braço, e Muladhara, situado na parte inferior da coluna. Depois podem me corrigir. Quando eu aprender, eu te corrijo. Vamos ler de novo. Com os notáveis trabalhos do trabalho de André Luiz, por meio da mediunidade de Chico Xavier, tomou-se conhecimento da efetiva existência desses centros de força fundamentais, denominados centros vitais. Nos ensina André Luiz que nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, estabelecem um veículo de células que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Aí aqui ele tem o desenho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, acho que no livro também tem. Não, no livro não tem, acho. Tem, lá na página 97, o mesmo desenho. Aquele desenho 7, que é o que a gente conhece e usa hoje, tanto no hospitalzinho quanto nos trabalhos de mesa, e é os que a Fátima, geralmente, quando passa o estudo, ela comenta cada um deles. Aí agora os mais conhecidos. Esses centros vitais recebem do autor os nomes de centro coronário, centro cerebral, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico e centro genésico. Então, centro coronário. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência. Situa-se na parte no alto da cabeça. Vocês querem comentar a respeito do centro coronário? Eu acho que o centro coronário, pelo que a gente, né, teve já conhecimento e acesso, é o que comanda todos os outros centros, né? Todos os outros chakras, então é o chefe de todos. Ele tem aqui na página 92
sobre a importância do centro coronário. Eu vou fazer a leitura dessa anotação para complementar o texto do PDF. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos, assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulguramente sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando, todavia, com eles em justo regime de interdependência, considerando os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições. Devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios de espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. É como a Silvia falou, ele é o chefe. Posso passar para o próximo centro? Vocês querem fazer alguma colocação? Se a Sandra puder desligar o microfone dela, porque tá dando uns Tá barulhos. Agora tá. Agora foi. Então, centro cerebral. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endócrino, referente aos poderes psíquicos. Localiza-se ao nível do lobo frontal, entre as sobrancelhas. Observação. Há uma íntima relação, uma perfeita sincronia de atividade entre os centros coronário e cerebral. Vocês querem colocar alguma coisa do livro, de repente, que vocês gostariam de citar sobre o centro? Eu acho de que até aí tá melhor, que tá mais esmiuçadinho. Porque slide, né? ele tem vários exemplos, né, que ele acaba expandindo, talvez não seja a ideia, né? Então, eu vou seguir lendo todos os centros de explicação, e qualquer coisa vocês levantam a mão e eu paro daí, tá? E até acho que essa parte dos centros aí, como a gente já teve, não é um assunto novo, né? Não é uma coisa, tipo, a parte dos neurônios, que é mais complexo e mais difícil. Os centros acaba sendo uma coisa que a gente já teve acesso em algum momento da vida, a gente já viu Que é mais falar tranquilo, sobre né? isso, né? Sobre os chakras, e é isso mesmo, não tem nenhuma novidade, acho, muito grande a respeito disso, a não ser a parte da interação perispiritual mesmo neles, que é o que a gente não sabe, né? Eu vou continuar lendo eles. Centro laríngeo. Preside os fenômenos vocais do timo, da tireoide e das paratireoides. Situa-se na região do pescoço. Centro cardíaco. Sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Situa-se na região do coração. Centro esplênico. No corpo denso está sediado no baço. Regula a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Centro gástrico. Se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Situa-se na região do abdômen, ou epigastrio. Centro genésico. É sede do santuário do sexo, como modelador de formas e estímulos. Situa-se na região inferior do abdômen.
perispírito e os centros vitais. O perispírito, como já apontado, é integralmente a matriz do corpo físico, a organização anátomo-fisiológica. Deste apenas reflete a realidade daquele. Cada célula do corpo denso corresponde a uma célula do corpo espiritual. Cada função orgânica corresponde a uma função perispíritica, e é sob o comando dos centros vitais do psicossoma que se processa a interação energética total entre ambas as estruturas. Aí ele vai vir provas da existência do perispírito. Aí já é capítulo novo, né? Isso. Vocês querem explanar um pouco mais a questão essa do perispírito com alguma parte do livro? Eu acho que ficou bem entendido, que nem a Silvia disse ali, isso aí é um assunto que a gente já passou no curso. Já é mais da Fátima, conhecido, né? Já está bem batido. Uhum. Então, vou continuar. A comprovação da existência do perispírito que o espiritismo oferece proporciona inegavelmente contribuição das mais valiosas para o conhecimento do homem. Em sua integridade, segundo Denis, podem as provas ser divididas em... Ô, Di, Oi, volta lá para aquelas fotos lá. essa aqui? É. Gente, Uhum. isso aí é espírito materializado. Isso é. Ah, Eu acho que aqui no livro também tem as fotos, né? tem. Mas aqui tá mais nítido um pouco. É. É legal. Temos aqui, objetivas. Desenvolvimento ontogênico, materialização, que é o caso das fotos, desdobramento, fotografia transcendente, transfoto, exteriorização da sensibilidade. Essas são as provas objetivas. Subjetivas, sensação de integralidade, percepção extracorpórea e vidência. Então, vamos na primeira. Desenvolvimento ontogênico. É o processo de formação do corpo físico desde a fecundação até a fase adulta. Submete-se, como visto, à força plasmadora, que cabe à função organizadora do perispírito. Só a existência do perispírito pode explicar a perfeição desse processo. Registra-se que todo regime celular subordina-se à ação perispíritica, realidade que se mostra especialmente evidente no processo que envolve as células-tronco, sejam embrionárias ou de adultos. Ficou claro essa primeira parte do ontogênico aqui, do desenvolvimento? Vocês querem fazer algum comentário? Então, eu vou seguir. Materialização. Materializar é adensar, reconverter valores fluídicos. Pode falar, Silvia. Em outras palavras, é Deus trabalhando, como diria né? O perispírito é Deus trabalhando, é manter a organização, a perfeição de acordo com a sua vontade. Acho que dá para exemplificar bem dessa forma, né? Sim, ótimo. Então, materialização. Materializar é adensar, reconverter valores fluídicos, tangibilizar o que é sutil e indefinível, ainda ao quadro dos conhecimentos terrestres. Xavier. O elemento utilizado pelos espíritos para a produção do fenômeno da materialização é basicamente o ectoplasma, que é a mais proteica das substâncias e pode manifestar-se de muitas maneiras e com propriedades variadas. O ectoplasma emana através de todos os poros do médium, especialmente da boca, das narinas, dos ouvidos, do tórax e das extremidades, alto da cabeça, seios, ponta dos dedos. Todos os homens possuem com maior ou menor intensidade.
O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispírita, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. E é o recurso peculiar não somente ao homem, mas todas as formas da natureza. A importância do ectoplasma para a demonstração do perispírito por meio da materialização é fundamental e significa a chave de uma ampla reformulação de conceitos filosóficos, científicos e religiosos, que já começa a acontecer. Sem ectoplasma não há materialização, mas esta só acontece em função da realidade perispírita. A materialização pode ser ainda mediúnica ou extramediúnica. Mediúnica, apoiados nos recursos ectoplasmáticos oriundos do médium, dos assistentes, dos planos superiores e da natureza. Extramediúnica é o próprio espírito do médium que se corporifica, total ou parcialmente, ou produz muitas vezes involuntariamente, os efeitos ectoplasmáticos que, afinal, resultam das próprias formas, pensamentos que constrói. Conclui-se que, sendo a materialização um fato definitivamente comprovado e ocorrendo que ela só acontece quando existe a base perispírita, não só se prova a existência do psicossoma, como se demonstra a interação entre os mundos físico e espiritual. De fazer um adendo aí. Uhum. A parte de materialização no livro ocupa 30 páginas. Não sei se você chegou a reparar. Sim. Então, ele dá uma esmiuçada boa nessa parte. Uhum. O que a gente pode falar é o seguinte. Então, a materialização, acho que é o fenômeno mais, não sei as palavras, mais encantador que existe na doutrina, na prática espírita, enfim, porque é o que se concretiza, onde se tornou palpável, né, o mundo espiritual. Então, até então, você teria que acreditar num médium, em alguém que te falasse alguma coisa em si. Por exemplo, quem não tem mediunidade, por exemplo, que nem eu tenho que acreditar nessa gente que eles falam nas mesas, né, esse tipo de coisa. E a materialização, não, a materialização ela é uma coisa palpável. Claro que são poucas pessoas que têm o privilégio de presenciar essas materializações, por exemplo, nos centros espíritas que trabalham com esse tipo de prática, mas ela é evidente. Então, assim, o ectoplasma é o nome dado para o fluido que é produzido pelo médium ou pela própria natureza, enfim. Eu li em algum lugar que tudo possui ectoplasma, material vivo, tudo que é material vivo possui ectoplasma. Então ele tem um certo grau de energia, e essas materializações precisam do ectoplasma para materializar. Ele não é uma coisa que a gente vê, o ectoplasma, ele foi registrado, como a gente vê assim nas fotos, essas fotos antigas ali, esses fios que parecem um véu, que parece espuma saindo da boca dos médiuns, eles foi registrado em fotografia, mas não que você veja ele na sessão de materialização. Você vê quando ele já está formado no espírito. Mas, enfim, que é mais ou menos isso. Necessita de médiuns de efeito físico, né, para essas materializações em casas espíritas, no caso, mas também existe a materialização de objetos, né, como tem relato nos livros do Frutuoso, enfim, de objetos que foram plasmados justamente para... como foi o fenômeno das mesas girantes para que o povo começasse a acreditar e entender um pouco da doutrina, a materialização também no começo teve os seus encantamentos, a materialização de objetos, espadas, flores, como tem a parte boa, tem a parte ruim também.
Então, seria mais ou menos isso. Não sei se alguém mais quer completar alguma coisa sobre materialização. Eu Tem acho um que a gente. livro, Ui, pode falar, Sandra. tem um livro ali na Casa Espírita, se eu não me engano, é Matéria e Espírito, que ele traz um capítulo onde explica bem isso aí. Que vocês têm, que nós temos ali na Casa Espírita, até eu comprei um, e fala sobre essa parte aí. Eu vou ver qual é e eu mando ali no grupo, então. Eu É vou, Matéria e Espírito, se eu não me engano. eu vou pegar 2 livros aqui que eu tenho que falam sobre o assunto, só um pouquinho. Beleza. Pode falar, Silvia. Eu acho que a Sandra está falando desse Espírito e Matéria do José Lacerda O que a gente estava lendo? de Azevedo. Deixa eu abrir minha câmera aqui, que daí eu mostro ele. Acho que é o que o Luiz foi pegar. Tá todo mundo. Esse aí. É esse, né, Sandra? Ui, não está aparecendo. Tem que ficar na minha frente. Ó, tem esse aqui, ó, Aham. A Face Oculta Esse da aí. Medicina. Tá bom também. Aham. Vamos ver o Frutuoso. próximo. Esse aqui, eu já dei de presente para muita gente. Esse é O meu não tá aqui no estúdio porque tá lá na minha cabeceira. É um livro que, eu tô assim, aqui que ó, eu trouxe hoje. que ele fala sobre a materialização usada para o tratamento de doenças, principalmente oncológicas, no lar de Frei Luiz. E é relatado pelo Paulo Frutuoso, que é um médico oncologista. Então, assim, ele tem muito assunto científico voltado para materialização de espíritos, tá? E a parte que ele fala do ectoplasma, da experiência que ele teve, a primeira experiência que ele teve no centro de materialização ali tipo, do que ele fala do ectoplasma é uma coisa que deixa a gente bem impressionado, porque ele fala da questão da energia, o quanto que desprende, e a sala que eles estavam era um auditório, uma coisa escura, e ele comenta sobre a irradiação de luz que tem. Quando tu comentava ali, Luiz, que a gente não vê esse ectoplasma saindo das pessoas, mas a gente vê ele quando ele se adensa e ele se Isso. materializa, né? Ele, digamos assim, ele sai de uma forma fluídica dos corpos, e quando ele se concentra, quando ele se junta, né? O que dá para entender pela descrição dele nesse livro aí, ele promove essa materialização, então daí que a gente consegue visualizar aos nossos olhos. É bem provável que espíritos mais evoluídos tenham desenvolvido em seu, né, já tenho esse desenvolvimento de conseguir visualizar esse ectoplasma, a gente não consegue ainda. Tem alguns que comentam sobre a visualização da aura da pessoa, né, que não deixa de ser a energia que circunda o corpo físico, então acho que são nomes diferentes, mas ao meu ver, são todas coisas muito semelhantes, se não são a mesma coisa, mas são, né, até coloquei fluido vital ali quando o Luiz estava falando do ectoplasma, então se não é a mesma coisa, mas no meu ponto de vista, é algo muito semelhante. Sim, até para as manifestações, por exemplo, as mesas girantes, quando a mesa ela é flutuada no ar, por exemplo, fenômenos de batidas, espíritos batedores, que se tinha muito, né? Casa de madeira, espíritos batedores, portas que batem, enfim, isso são tudo manifestações que utilizam do ectoplasma. Sejam espíritos bons ou ruins, inferiores, melhor dizendo, eles utilizam do ectoplasma para fazer essas manifestações. Esse livro, ele traz muito detalhado as manifestações e materialização de espíritos. E o que vem após esse aí, é esse aqui, ó. Espíritos decaídos materializados. Estamos na mesma, então. Isso aqui é o seguinte, eu eu comecei a ler esse livro e não dei conta de ir para frente. Por quê? Eu acho que eu não estou preparado para ler. Porque como é que a gente prova
que o bem existe, porque você sabe que o mal existe. Quando você sabe que o mal existe, você consegue palpar o bem. E a parte de materialização de espíritos decaídos, o que que é? Eles fazem a materialização de espíritos inferiores, espíritos que estão né, atrasados. Então a Adi pode me ajudar nesse livro aí. E eles têm um lugar lá específico para fazer a materialização desses espíritos, que vem para tratamento, enfim, para conhecimento e para estudo, mas é uma coisa bem, bem punk. Eu aconselho só o outro livro por enquanto. Ele é principalmente para estudo, né? Porque para quem trabalha em mesa, a Silvia está aí também para me comprovar, o Luiz, mas tem situações onde vem espíritos, talvez eles não sejam tão maus quanto colocados, mas a forma como eles se apresentam é uma coisa que ela assusta, ela traz aquele medo, então assim, esses espíritos geralmente quando são materializados é para estudo mesmo, que é para ter até mesmo a própria confirmação, né? Vamos trazer, materializar só espíritos bons. A gente precisa também trazer os outros para ter esse estudo, o livro ele é bem complexo, eu devo ter lido até o 4º capítulo e fiquei patinando também, porque eu sou uma pessoa que, apesar de trabalhar, eu morro de medo, então se ele faz algumas situações, mostra algumas coisas que você tem que estar preparado, porque vai aparecer e você tem que auxiliar, né, é um irmão que você precisa auxiliar, e muitas vezes ele vai começar a ser tratado e ser ajudado, e você percebe que é só uma pessoa doente, que se apresentava daquela forma por algum motivo, né, a Silvia também lembra bem como funciona. Eu tento ter na minha cabeça, quando a gente está trabalhando na mesa, principalmente, e quando a gente já começa a sentir as sensações de frio e sabe que vai visitar lugares não tão agradáveis, eu tento sempre ter muito claro na minha cabeça, na minha ideia, de que, não que o mal não existe, mas de que este espírito precisa de ajuda muito mais do que os outros, e de que ele está nessa condição justamente por ser um espírito ignorante, que ele, de certa forma, ignorou os aprendizados durante a existência e por isso ele se colocou desta forma. Então, acho que é uma maneira da gente desenvolver um pouquinho de empatia e conseguir fazer um atendimento sem se assustar, ou sem entrar na frequência, ou sem se impressionar, talvez, com a situação do espírito, que acho que é o que é mais difícil para a gente, é o não se impressionar com a situação do espírito e acabar atrapalhando o trabalho. Então, o que eu tento ter em mente quando acontece uma situação assim, é justamente isso, é tentar pensar que é um ser ignorante que está ali e a gente está em busca de esclarecimento e que, acima de tudo, se ele foi trazido na mesa, é porque, em primeiro lugar, ele teve merecimento. Porque ele não estaria ali para ser socorrido se a espiritualidade assim não o permitisse. Né? Então, mas são situações que a gente acaba, como a Diandra disse, a gente acaba, às vezes, não sabendo exatamente o que fazer, mas eu penso sempre assim, que eles são espíritos ignorantes e que todos merecemos o auxílio, porque a gente está ali, principalmente quando a gente está fazendo trabalho de mesa, eu acho que a ideia principal é fazer o bem sem olhar a quem. Né? Que se a gente precisasse saber ficha corrida de cada um dos espíritos que passa aí, talvez a gente não atendesse, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa Julgamento, pela nossa vaidade, talvez a gente não, nossa falta de evolução, talvez a gente não atendesse. Então, que bom que a gente se coloca nessa posição de fazer o bem e que bom que a gente não tem o conhecimento de quem a gente ajuda também, né? E aí, se você para pensar o quão drena a energia, o quão a gente, né, é um peso maior que o nosso, né? A gente já é um ser pesado estando aqui na Terra, quando vem esse tipo de espírito, a sensação assim é muito ruim mesmo. Aí você imagina o esforço deles para materializar. A gente fica chocado visualizando, sentindo. Eles materializam, é como se eles trouxessem o ser, digamos, nós em atendimento, colocasse ele realmente materializado do lado da mesa para ser atendido. Então, eu vejo, assim, que esse pessoal que trabalha com o frutuoso, né, principalmente do que ele relata nesse livro, eles têm uma preparação fora de série, assim, para mim. Só respondendo a pergunta da Marina,
a materialização de espíritos, Marina, obrigatoriamente precisa da presença de um médium de efeitos físicos. Isso. Manifestações, por exemplo, os espíritos batedores, as portas que batem, enfim, aí até como demanda uma quantidade energética bem menor, então os espíritos se utilizam do fluido vital, enfim, que a Silvia mencionou. As energias da natureza, enfim, o próprio ectoplasma das plantas, né? Mas a materialização de espíritos precisa do médium de efeito físico. Isso que a Diandra falou, uma coisa muito, muito importante, uma coisa que eu acho fantástico nos relatos do Frutuoso é a organização dos médiums, dos doadores de energia que estão presentes nas sessões de materialização, que não pode ter nenhuma frequenciazinha de nada fora do normal. Como ele já relatou nos livros e palestras dele, né? Ele, às vezes, da espiritualidade, colocar as pessoas para adormecer, enfim, ou não acontecer a materialização por conta de uma pessoa que está fora da frequência, que está pensando alguma coisa, enfim, ou que não está preparada ali. Ele fala de ficar 3 dias sem comer carne vermelha, sem fazer sexo por causa do desprendimento energético que tem o ato sexual, enfim, é toda uma preparação, assim, as pessoas que trabalham nessas materializações é uma coisa impressionante, não é qualquer um que vai lá, né? Luiz, e é incrível que tem um capítulo do livro onde o Paulo César fala, né, a questão da materialização ali, ele que é um espírito evoluidíssimo, né, um cara da ciência, um estudioso de anos, né, um cara incrível, fantástico, que depois desse livro aqui eu vou voltar a ler o livro dele de novo, porque eu acho que eu vou ter um entendimento maior. Ele fala de que ele, não lembro se ele consegue tocar no médico que está ali, para sentir como que é a estrutura dele, né? Se é mais fluídica, se é mais densa, porque ele tem muita curiosidade. Pense nós, eu me vejo nessa começando a estudar, começando a ter esse conhecimento. Imagine se ver num local desse, né? Nem é permitido pessoas que não estão na mesma vibração, que vão lá só por curiosidade, né? Para ver, para conhecer, porque é fantástico, né? E está descortinando a nossa mente para esse entendimento, para esse aprendizado, é incrível, né? Porque isso que a gente está fazendo aqui hoje é fantástico, porque nós vamos levar lá para o outro lado também, quando a gente for, se Deus quiser. Eu deixo a minha indicação, as palestras dele no YouTube trazem bastante fotografia. Os livros não têm fotografia nenhuma, mas as palestras trazem fotografia. O que me trouxe a estudar esse assunto, porque eu vim até, já comentei para a Casa Espírita por curiosidade mesmo, né? A questão espiritual me trouxe muitas respostas e essa parte científica, que eu já digo que a parte da materialização é uma parte muito científica e com muita explicação científica desse braço da doutrina espírita. Então, ele traz bastante fotos nas palestras, é bem curioso, a gente fica bem impressionado, é bem interessante. Muito bem, querem fazer mais algum comentário, pessoal? Senão, acho que a parte de desdobramento a gente deixa para a semana que vem. O que vocês me dizem? Já está dando o nosso horário. Ficou respondido. Marina, tu ficou com alguma dúvida? Agora abriu o microfone, desculpa. Não, entendi, sim. Obrigada, viu? Imagina. Então, eu vou fazer a leitura de um trechinho para a gente encerrar do livro do Chico Xavier, pelo Emmanuel, que é Pensamento e Vida. Entendimento. O cultivador do campo não prescinde no arado com que sulcara o corpo da gleba. O estatutário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore da ideia criadora, que lhe inflama a cabeça. A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Entendimento que simbolize fraternidade operante,
simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorando a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize no nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural, categorizando-nos bons ou maus, conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, que, no fundo, constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. E segue o texto. Vou pedir para você se concentrar e vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, agradecendo por todo esse conhecimento, pela oportunidade, agradecendo a cada um, trazendo as suas ideias, auxiliando nos comentários, que nós possamos, ao fim desse livro, termos uma consciência maior, um conhecimento mais ampliado, para podermos ser úteis, principalmente, nos trabalhos da Seara do Cristo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Certo, meu povo? Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite.